É hora de olhar além do prato e da porteira, num cenário em que o mundo cobra resultados rápidos, falas impactantes, ações sustentáveis. Nem sempre dá tempo de entender o que está por trás dos projetos e das promessas do agro. Mas aqui a gente te entrega informação com fundamento. No episódio de hoje, vamos falar de uma das regiões mais importantes para a pecuária e o meio ambiente no Brasil, o Vale do Araguaia, que recebeu um projeto ambicioso de restauração de pastagens e geração de créditos de carbono. É tecnologia de ponta, olhar científico e muita intenção de transformar realidades. Mas sustentabilidade vira realidade sem comunicação certa? A gente te mostra porque saber o que está feito e como está sendo feito é tão importante quanto a prática no campo, viu? Pega aí já o seu cafezinho, o meu já está aqui, que a conversa de hoje vem com cheiro de terra, ciência e uma pitada de reflexão. Você sabia que muita gente foi embargada por falta de uma licença que agora pode nem ser mais exigida? É isso mesmo. Uma nova lei foi aprovada pelo Congresso e agora espera a sanção presidencial. Ela dispensa a licença ambiental para o cultivo agrícola e para a pecuária extensiva, semi-intensiva e intensiva de pequeno porte, mas só para quem está regular ou em processo de regularização ambiental. Lembra que nós já falamos aqui desse assunto? Ou seja, quem já segue a lei não precisará mais de uma licença extra para funcionar. E não é pouca coisa. Isso pode reduzir embargos, evitar multas e tirar do caminho uma das principais barreiras burocráticas que o produtor enfrenta. A nova lei coloca o cadastro ambiental como base do processo de fiscalização. Se a propriedade já tem o cadastro ativo, descarta resíduos de forma correta, respeita a área de preservação e faz o uso consciente de insumos, não há necessidade de um novo documento autorizando o que já está legalizado. É um movimento de simplificação, sem retirar a responsabilidade do produtor. A fiscalização continua existindo, mas o fiscal não pode mais embargar uma atividade que já está regular simplesmente por ausência de uma licença redundante, digamos aí uma nova licença. E mais, embargos feitos antes, baseados nessa exigência, poderão ser revistos, especialmente se o produtor conseguir provar que estava dentro dos limites da lei florestal. Para quem cometeu irregularidades no passado, o caminho é fazer a confissão voluntária, retificar os dados e entrar no processo de recuperação ambiental. Nesse caso, o embargo pode ser suspenso de imediato. Esse novo modelo já é usado em alguns estados. O produtor declara sua situação de forma digital, o estado avalia e, quando necessário, fiscaliza. Alguns grupos contrários à medida afirmam que há riscos de redução da proteção ambiental. Mas a verdade é que quem segue a lei já está cercado de obrigações e limites. Essa mudança simplifica a burocracia, sem tirar o foco da responsabilidade. Não é uma licença para errar, é um reconhecimento para quem sempre fez certo. Agora, espera lá, presta atenção. Quem não tem controle das contas ou não sabe como comunica o que faz, pode sair no prejuízo até quando está certo. Num cenário de mudança rápida e fiscalização técnica, comunicação clara e gestão dentro da porteira viram ferramentas de proteção. Não espere uma multa ou um embargo para começar a organizar a casa. Esse é o momento de ajustar as contas, documentar seus processos e comunicar com clareza o que você faz aí na sua propriedade. Quem se prepara sobrevive a qualquer crise e quem se posiciona não depende da versão dos outros. O clima virou, o mercado balançou e a conta chegou. Não foi falta de trabalho, foi falta de chuva ou chuva demais.
Foi o preço do leite lá embaixo, o boi sem força, o milho quase de graça. E agora, surge uma chance de respirar. A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite repactuar dívidas rurais contraídas entre janeiro e dezembro de 2023. O projeto é do deputado Alexandre Guimarães, do Tocantins. Ele unifica 7 propostas diferentes e busca oferecer um caminho de alívio para agricultores familiares e médios produtores que enfrentaram a quebra de safra ou os preços desmotivadores. A proposta permite repactuar dívidas dos programas de crédito para a agricultura familiar e para médios produtores, com parcelamento em 2 unidades. Os juros ficariam limitados a 3% ao ano para agricultores familiares e 6% para os médios produtores. E tem mais! Quem optar pelo acordo pode ter desconto de até 20% sobre juros e multas. Outro ponto muito importante: a repactuação não impede novos créditos, ou seja, o produtor consegue respirar e continuar investindo sem sujar o nome. Isso é fundamental em uma atividade que precisa de fôlego todo ano. Os custos dessa repactuação podem ser cobertos pelos fundos constitucionais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, pelo Fundo do Café ou pela União. Mas atenção, a proposta ainda não virou lei. Falta passar pelas comissões de Finanças, de Constituição e Justiça e depois seguir para o Senado. Só então a segurança jurídica vira realidade. E é nesse momento que a gente precisa falar sobre comunicação. Porque não adianta nada ter uma proposta boa se o que circula é áudio falso, prints fora do contexto ou vídeo confuso. Quem decide com base em boato erra na estratégia. E no campo, decisão errada pesa no bolso. Políticas de mitigação como essa não são favor. São ferramentas de sobrevivência para quem está com a mão e os pés no chão. Por isso, o chamado é direto. Ajuste suas contas e sua comunicação. Se informe com fontes confiáveis. Fale com quem entende. E não multiplique falácias. Multiplique dados. Em tempos de instabilidade, informação se torna insumo ainda mais essencial. Tão importante quanto a água e a semente da sua produção. Desde a publicação do decreto de número 12.527, em 24 de junho de 2025, muitos pescadores artesanais estão com dúvidas sobre o direito ao seguro-desemprego durante o período de defeso. O novo decreto trouxe regras mais claras para fortalecer essa política pública, que é fundamental para garantir a renda de quem depende aí da pesca para sustentar a família. O objetivo é trazer mais transparência, justiça e combater as fraudes. O defeso é o período em que a pesca fica proibida para garantir a reprodução dos peixes, também conhecido aí como a piracema. E quem não pode pescar tem direito ao benefício, que é o seguro-defeso, uma compensação financeira paga a quem colabora com a preservação dos recursos naturais. Segundo o decreto, tem direito ao seguro-defeso o pescador artesanal que, vamos lá, estiver inscrito há pelo menos 1 ano no Registro Nacional da Atividade Pesqueira, não tiver outra fonte de renda além da pesca, não receber outros benefícios continuados, com exceção de pensão por morte ou auxílio-doença, possuir a nova carteira de identidade nacional, morar na região onde o defeso foi estabelecido, comprovar que exerce a pesca artesanal como profissão. Fique atento aí nesses 6 pontos. O pagamento é feito pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, usando recursos públicos sobre a gestão do Ministério do Trabalho. Atualmente, cerca de 1.900.000 pessoas estão registradas como pescadoras artesanais. Mas é preciso ter a documentação em dia e cumprir com o relatório anual de atividades, disponível de forma gratuita na plataforma digital do Governo Federal. Fique atento às informações que circulam sobre o tema, viu? Nem tudo que se compartilha por aí está certo. Em caso de dúvidas, procure os órgãos oficiais. E se a questão for comunicação, procure quem entende do assunto.
Não aceite informações pela metade. Ajustar as contas e a comunicação dentro da sua realidade é fundamental para enfrentar momentos como esse, com clareza, direitos garantidos e organização. Não devia ser novidade, mas a ficha ainda nem caiu. A partir de 20 de novembro de 2025, o georreferenciamento vai ser obrigatório para todos os imóveis rurais, inclusive aqueles com menos de 25 hectares. Sim, até o sítio pequeno, que antes estava fora da regra, agora está incluído. Essa exigência não chegou do nada, ela já estava prevista na Lei de 1267 de 2001 e foi sendo reafirmada por decreto ao longo dos anos. Ou seja, não é surpresa, é a conclusão de um prazo que o produtor teve mais de 20 anos aí para se preparar. Então, por que tanta gente ainda age como se isso fosse novidade? Sem georreferenciamento, não dá para vender, desmembrar, doar, fazer inventário, nem sucessão familiar. Também não dá para financiar. Para certificar o imóvel junto ao Sistema de Gestão Fundiária do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o primeiro passo é o laudo técnico de georreferenciamento. E sem essa certificação, o cartório de registro de imóveis simplesmente não vai autorizar nenhuma transação. E aí vem a pergunta: você vai esperar o prazo chegar ou vai se antecipar? Porque não é um processo rápido, exige profissional habilitado, trabalhos de campo, envio de arquivos, análise, validação, e todo mundo deixa para a última hora. O georreferenciamento também é segurança jurídica, é redução de conflitos, é a organização da sua terra. É mais que cumprir a lei, é cuidar do que é seu. Mas a gente precisa parar e pensar. A informação está chegando de verdade nas comunidades rurais? Porque quando a gente quer fazer a nossa parte em informar com responsabilidade, a gente busca informação, escolhe canais seguros e investe em comunicação profissional. Então, antes de sair compartilhando qualquer coisa, procure saber: a fonte é confiável? A informação está completa? Quando for sobre lei, licenciamento ou regularização, procure os órgãos oficiais. E se a questão for comunicação, não se esqueça de procurar gente especializada. Não aceite informação pela metade. No campo de hoje, comunicação também faz parte da gestão. A Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins emitiu um parecer técnico, alertando sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos. E é nesse documento que a gente extraiu aí alguns dados para uma reflexão que vai além de números. Porque a verdade é que essa novela do tarifaço parece nem ter fim. E o próximo capítulo, marcado para 1º de agosto de 2025, hoje, não traz sinal feliz para ninguém do lado de cá. Os Estados Unidos vão aplicar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras de produtos de origem animal. Uma medida dura, radical e que atinge diretamente a produção, o campo e os cofres de quem sustenta a economia real. E não é dramatização, só em 2024 os Estados Unidos importaram mais de 2,8 bilhões de dólares em produtos de origem animal do Brasil. 95% foi carne bovina. O Tocantins, nono maior exportador de carne bovina para os Estados Unidos e segundo da região norte, exportou mais de 73 milhões de dólares só em produtos de origem animal. E sabe o pior? 100% das exportações foram só disso. Produtos de origem animal com 72% de carne e mais. Tudo centralizado em um único frigorífico em Araguaína, ou seja, um alvo fácil, com alto risco e baixa margem de manobra. Até então, existia um acordo, o chamado tarifa reduzida para um volume limitado. Era uma brecha de competitividade, mas agora veio um pacote de 50% direto, sem escada, sem acordo, sem conversa. Como fica o produtor? Sem preço justo, com produção encostada e o mercado interno sufocado? Quem planta, cria, investe, gera emprego e renda, acorda cedo e enfrenta sol e chuva, esse sim vai pagar a conta. E o prejuízo não fica só na balança.
Ele chega no açougue, no armazém, na economia, nas cidades, na folha de pagamento das empresas. É hora de reagir. O governo precisa atuar com urgência, não apenas na tentativa de reverter a medida junto aos Estados Unidos, mas também de uma estratégia clara de diversificação de mercados. O Tocantins já tem a China como maior parceira comercial, absorvendo 43,8% das exportações totais do estado. Mas isso ainda é pouco. É preciso expandir, fortalecer a indústria local, melhorar a promoção comercial internacional e, acima de tudo, garantir que quem produz tenha para onde escoar a sua produção. E não um muro de 50% erguido sem aviso prévio. O agro não pode ficar à mercê de uma guerra tarifária. Nem o Tocantins pode ser refém de um único cliente. O tarifaço é um alerta. E se o governo e o setor produtivo não escutarem, vão sentir no preço, na empregabilidade e na sustentabilidade da nossa cadeia produtiva. Essa novela precisa de um roteiro novo. Mais do que nunca, é hora de ajustar as contas e a comunicação dentro da porteira. Quem tem informação na ponta do lápis e posicionamento claro no mercado tem mais força para enfrentar tarifas, crises e mudanças internacionais. Não dá para depender só de um mercado. E dá sim para fortalecer a gestão, mostrar o diferencial e abrir novas portas. Vem comigo para a gente se comunicar com clareza dentro e fora da porteira. E o Brasil está na rota certa. Enquanto muitos ainda discutem soluções para um futuro com menos emissões, nós já estamos produzindo resultados. Em 2023, batemos a marca de 43 bilhões de litros de biocombustíveis produzidos. Foram 35 bilhões de etanol e mais de 7 bilhões de biodiesel, posicionando o país como referência mundial em energia renovável. Não é pouco, é posicionamento de liderança. E isso já tem impacto real. O uso do biocombustível, que mistura 20% de biodiesel, já reduziu em 70% as emissões operacionais de gás carbônico da nossa frota de ônibus. Foram 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono a menos na atmosfera. Isso não é apenas dado, é mudança na prática. O Brasil também avança em setores mais desafiadores, como a aviação e o transporte marítimo também, com o combustível sustentável de aviação e os combustíveis marítimos verdes. Desafio? Sim, mas também é oportunidade de ampliar a nossa atuação global e gerar valor. A recuperação de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas é mais um passo concreto para aumentar a produção de biocombustíveis de forma sustentável e planejada. E a iniciativa privada está junto nessa construção com a Declaração Conjunta para Biocombustíveis Sustentáveis, um documento que busca trazer políticas públicas, financiamentos e certificação para fortalecer o setor. Em meio a tanto ruído de informação, a gente precisa saber filtrar. Porque o que está sendo feito aqui tem peso, tem relevância, tem potencial. E é justamente nesse cenário que a comunicação faz toda a diferença. E se tem uma coisa que eu faço com conhecimento de causa, é isso: comunicação. Comunicação clara, assertiva e intencional. Comunicação que posiciona, valoriza e que projeta. Então, fica aqui a minha orientação para você. Seja curioso, questione, procure fontes confiáveis e, se a dúvida for sobre como comunicar o que faz, procure quem entende. Não aceite as informações pela metade e não deixe a sua história, a sua marca e o seu projeto passarem despercebidos por falta de estratégia. O Brasil está fazendo acontecer. E você? Vai ficar de fora dessa conversa? Um projeto recém-lançado do Vale do Araguaia está dando o que falar, hein? E com razão! É o Carbono Verde do Araguaia, uma iniciativa robusta, baseada em ciência e parcerias sérias, que pretende restaurar até 100 mil hectares de pastagens degradadas no coração do Cerrado. Além de recuperar solo, o projeto propõe gerar créditos de carbono de alta integridade, integrando tecnologias sustentáveis como a integração lavoura-pecuária-floresta, adubação de pastagens e a terminação intensiva a pasto.
Tudo isso para reduzir impactos climáticos, fortalecer a saúde do solo e aumentar a produtividade sem desmatamento. É sobre pecuária que regenera, é sobre sustentabilidade que funciona na prática, com investimento de milhões e o foco em agricultura de precisão. O projeto envolve a capacitação de produtores rurais e o uso estratégico de nutrientes, principalmente o fósforo, fundamental para o desenvolvimento das pastagens e combate às plantas invasoras. Mas sabe o que também é fundamental? A comunicação correta sobre tudo isso, porque iniciativas assim exigem divulgação séria, clara e responsável. Não é sobre falar bonito, é sobre falar certo. Muitas vezes uma informação pela metade pode gerar uma opinião inteira errada. E isso, em um setor tão complexo e essencial como o agro, pode custar muito. Por isso, fica aqui uma reflexão importante. Se a gente quer um agro que converse com o mundo, precisamos de uma comunicação que conheça esse mundo e também o campo. Comunicação é meu ponto forte e eu te digo, na dúvida, procure quem entende. Não aceite nenhuma informação pela metade. Busque fontes oficiais e quando o assunto for comunicação, opte por profissionais com conhecimento técnico, gente que conhece o agro e a palavra certa para falar sobre ele. Quem comunica com verdade, transforma a realidade. No fim das contas, comunicação não é só o que se fala, é o que fica. É o que informa, engaja e transforma. Num mundo em que o agro vem sendo cada vez mais exigido, do solo ao solo sagrado das decisões internacionais, não dá para desprezar o peso de uma mensagem mal contada. Por isso, comunicação assertiva e especializada não é luxo, é base e é preciso contar com quem tem o conhecimento técnico, vivência e responsabilidade para traduzir o agro de verdade. E mais, é preciso valorizar quem constrói essas pontes entre a ciência, o campo e a sociedade. Se você chegou até aqui, compartilhe esse episódio com quem também acredita num agro mais inteligente, transparente e conectado. A gente se vê no próximo Café com Informação. Até lá!